Olá, meu nome é Joelma, eu faço parte do grupo C da disciplina de resistência dos materiais. O meu grupo é formado por mim, Valberto e Wellington. Nós ficamos com as questões 2, CQ2, e eu fiquei responsável por apresentar a questão 2 do nosso grupo, que diz o seguinte: a barra de um reboque aeronáutico está posicionada por um único cilindro hidráulico conectado a um pino de aço de 25 mm de diâmetro a duas guias para a direção D, E, F. A massa de todo o conjunto é de 200 kg e seu centro de gravidade está localizado no ponto G, que está aqui. Para a posição mostrada, determine a tensão normal na barra. Vamos então para a resolução, né? Vamos analisar quais são as informações que a questão dá. E uma delas é o seguinte: o peso total do conjunto é de 200 quilos, que nós vamos considerar 2 quilonewtons. E aí o centro de gravidade, que é o ponto G, tá aqui. Então vamos colocar aqui essa força, vamos chamá-la de P. 2 quilonewtons que está sendo aplicado nesse ponto aqui. Para a gente poder calcular o valor da reação para a análise dessa tensão, a reação que vai estar nesse ponto aqui, nós vamos fazer a equação de equilíbrio e fazer o somatório dos momentos de A. Então, a gente vai considerar o ponto P, que é os 2 quilonewtons, e considerar aqui a reação nesse ponto. Então, encaramos o esforço C como esforço interno. Então, para ajudar aqui na resolução, aqui está o diagrama de corpo livre que foi feito. Nós temos aqui a força P, que tem 2 kN. Nós vamos utilizar 2 vezes 10 à terceira. E aí, a gente precisa encontrar esse valor aqui de R, dessa força. Então, para isso, a gente vai fazer o somatório dos momentos de A. Então, para fazer esse somatório, a gente vai considerar que o sentido horário é o sentido positivo. Então, a gente vai ficar com 1.150 milímetros, tá? Lembrando que todas essas medidas aqui estão em milímetros. Então, 1.150 milímetros vezes P, menos a força de reação aqui, 850 vezes R, tudo isso igual a zero. Trazendo aqui para o caderno. Então, tá aqui a fórmula, tá? Somatório dos momentos de A. 1.150 vezes P menos 850 vezes R. Tudo isso igual a zero. Fazendo o cálculo aqui, nós encontramos que a força de reação é de 2,71 kN. Então, voltando aqui para o diagrama de corpo livre, nós já encontramos o valor aqui de R, que é 2,71 kN. Vamos guardar essa informação que a gente vai precisar depois. E agora a gente vai fazer a análise dessa peça aqui, D, E, F. Então, analisando aqui D, E, F, a gente vai precisar encontrar, na verdade, essa força aqui, que é ela que vai ser utilizada na fórmula da tensão, né? Que é a tensão normal é igual a força dividido pela área. Só que pra gente encontrar esse valor dessa força aqui, a gente vai precisar calcular esse ângulo aqui. Encontrar, na verdade, a componente F de x, que é o valor realmente da força que vai ser considerada aqui. Então, esse ângulo alfa, para que a gente encontre ele, a gente vai utilizar essa informação aqui, né, desse ponto DC. Então, a gente tem aqui a altura de 100 e essa largura aqui de 675. Utilizando a tangente de alfa vai ser igual a 100 dividido por 675, que vai dar 0,148. E aí, para transformar realmente no ângulo que a gente quer em graus, alfa igual a arctangente de 0,148
1,148, que é igual a 8,42. O ângulo é de 8,42 graus. E aí, decompondo f, nós temos f de x é igual a f cosseno de 8,42, que é igual a 0,99 de f. O f de y nós não vamos, essa componente a gente não vai precisar utilizar, então não vou fazer o cálculo. E agora a gente precisa eliminar as incógnitas, fazendo esse cálculo, fazendo a equação de equilíbrio, a soma dos momentos desse ponto E. Então, o que a gente tem aqui de momentos de E? A gente tem aqui esse momento de R, né? Daqui pra cá. E o momento de F, mas considerando a componente F de x. Então, a gente, trazendo isso para a fórmula, a gente tá vendo aqui que tem essa altura aqui e essa distância daqui para cá. Então, substituindo na fórmula, considerando também o sentido horário como positivo, então, o somatório dos momentos de E é igual a 15R menos 550F de x. Então, 500 vezes o valor que já tínhamos encontrado para essa reação, menos 550, 0,99 de F, que é a componente de F de x. Então, a gente vai ter F igual a 2,49, 10 a terceira newtons. E aí, enfim, vamos fazer o cálculo da tensão. Lembrando que ainda tem a área, né? Que foi dado os 25 milímetros lá para o pino. Utilizando a fórmula da área, que no caso usando o diâmetro, vai ser A igual a π d ao quadrado dividido por 4. E aí nós encontramos uma área de 490,8 milímetros ao quadrado. E finalmente, calculando a tensão, substituindo os valores na fórmula, nós vamos encontrar essa tensão normal de menos 5,07 megapascal.